Meu amado filho, tenho observado você mais atentamente do que imagina, não com julgamento, não com decepção, mas com um amor que se recusa a desviar o olhar. Tenho visto como seus dias começam antes mesmo que seu coração acompanhe seu corpo. Tenho visto você pegar o celular antes de buscar a quietude. Tenho observado você responder mensagens antes de responder ao sussurro silencioso dentro da sua alma. E preciso que você entenda algo com delicadeza, mas com clareza. Seu cansaço não é acidental, é resultado da distância. Você segue seus dias com eficiência, cumpre tarefas, atende às expectativas, está presente para os outros, carrega responsabilidades com uma força que às vezes até surpreende você. Mas quando a noite cai e o barulho diminui, lá está, aquela sensação, aquele vazio sutil que você não consegue explicar. Você chama de estresse, você chama de pressão, você chama de apenas estar ocupado. Mas por trás de tudo isso, há uma pergunta mais profunda que seu coração sussurra: por que me sinto desconectado? Permita-me perguntar algo que pode parecer desconfortável, mas é necessário. Quando foi a última vez que você realmente se sentou comigo sem pressa? Não para pedir algo, não para consertar algo, não para fugir de algo, mas simplesmente para estar comigo. Você aprendeu a me incluir em emergências. Você aprendeu a me mencionar em gratidão. Você aprendeu a orar quando está com medo. Mas a intimidade não se constrói em crises. Ela se constrói na constância. Não estou lhe pedindo isso porque preciso do seu tempo. Eu existo fora do tempo. Estou pedindo porque sua alma foi criada para viver ancorada na minha presença. E quando não está, você sente a deriva. Você não foi criado para sobreviver com sobras espirituais. No entanto, é isso que você tem se alimentado. Momentos espremidos entre distrações, orações superficiais, música de adoração tocando ao fundo enquanto sua mente divaga. E então, você se pergunta por que a paz parece tão frágil. A paz não é fabricada. Ela é recebida. Mas é recebida em proximidade. Quero que você veja algo que talvez ainda não tenha percebido. Toda vez que você diz, não tenho tempo, o que você realmente está dizendo é algo mais urgente do que o meu alinhamento. Você dedica seu tempo ao que valoriza. Você protege seu tempo para o que prioriza. E em algum momento, eu me tornei algo em que você se encaixa, em vez de alguém em torno do qual você constrói sua vida. Isso não é uma condenação. Isso é um convite. Porque aqui está a verdade. Nada que você busque pode restaurar o que o tempo comigo pode. Nem o sucesso, nem os relacionamentos, nem a produtividade, nem mesmo o descanso sem a minha presença. Há respostas que você continua me pedindo e que só se tornam claras na quietude. Há feridas que você carrega e que estou pronto para curar. Mas a cura exige que você permaneça. Você me apressa e, em seguida, volta correndo para a mesma confusão. Você pede orientação, mas evita o silêncio onde a direção se torna clara. Minha voz não compete com suas distrações. Ela espera pela sua atenção. E atenção é algo que só você pode escolher dar. Você pensa que a maior perda seria se eu me afastasse de você. Mas a perda mais profunda acontece quando você para de me notar. Eu permaneço perto. Eu permaneço presente. Eu permaneço paciente. Mas a consciência é onde o relacionamento respira. E ultimamente, você tem sobrevivido à memória, em vez do encontro. Você se lembra de como era estar perto? Você se lembra da paz? Você se lembra da clareza? Mas a memória não pode substituir a intimidade. A conexão de ontem não pode sustentar as batalhas de hoje. Você está em uma fase que exige uma nova orientação, força renovada, alinhamento renovado. E isso não vem de revisitar momentos antigos, vem do retorno. Deixe-me revelar algo mais profundo. A razão pela qual desacelerar parece desconfortável
Não é porque você está muito ocupado. É porque a quietude expõe o que o movimento esconde. Quando você para de se mover, as emoções vêm à tona. Perguntas surgem. Desejos despertam. E em vez de enfrentá-los, comigo, você aprendeu a fugir deles. Mas eu não tenho medo do que vem à tona em você. Eu sou aquele que sabe como curá-lo. Você teme que, se desacelerar, perderá o ímpeto. Mas o que você está perdendo agora é profundidade. E a profundidade é o que o sustenta quando o ímpeto se esvai. Seu espírito reconhece a ausência antes da sua mente. É por isso que você se sente inquieto, mesmo quando as coisas estão indo bem. É por isso que as conquistas às vezes parecem vazias. É por isso que a distração se tornou mais intensa. Sua alma nunca foi feita para viver fragmentada. Ela foi feita para a intimidade. E a intimidade requer tempo, não perfeição. Não desempenho, tempo. Mesmo alguns poucos momentos sinceros transformam algo no invisível. O céu responde quando você me escolhe em primeiro lugar. Sua mente se acalma. Seu coração se tranquiliza. Seus medos se dissipam. Mas quando você me trata como uma obrigação, você perde o relacionamento. Eu nunca quis rituais de você. Eu queria sua honestidade, sua atenção, sua presença. Há algo grandioso esperando por você. Não fora de você, mas ao seu alcance no momento em que você decidir que sua alma vale o seu tempo. Você não está atrasado. Você não está falhando. Você não foi esquecido ou esquecida. Você está sendo convidado ou convidada a ir mais fundo. E a pergunta permanece. Não como acusação, mas como um despertar. Não sou digno ou digna do seu tempo? Meu ou minha? Amado ou amada, filho ou filha? Agora que você começou a reconhecer a distância, vamos mais fundo. Há algo acontecendo sob a superfície da sua vida que você ainda não compreendeu completamente. Você pensa que seu cansaço vem da responsabilidade. Você pensa que sua frustração vem da pressão. Você pensa que sua confusão vem das circunstâncias. Mas, e se eu lhe dissesse que sua maior fadiga não vem de fazer demais? Vem de fazer demais sem mim. Você aprendeu a funcionar estando vazio ou vazia. Você dominou a produtividade estando espiritualmente desidratado ou desidratada. Você sorri enquanto funciona com reservas. Você chama a sobrevivência de força. Você chama o cansaço de normal. Você chama a ansiedade de ambição. Mas eu nunca a criei para simplesmente suportar a vida. Eu a criei para caminhar por ela comigo. Eis a verdade que você ainda não aceitou. O tempo comigo não é uma tarefa religiosa. É a sua tábua de salvação. Quando você nega tempo a mim, você não está se protegendo. Você está se adiando. Você pensa que está conservando energia ao evitar o silêncio. Mas você está desperdiçando energia por meio do desalinhamento. Você pensa que está sendo eficiente, mas você está se dispersando. Quanto mais você tenta controlar tudo sozinho, mais pesado tudo parece. Você tem me pedido clareza. No entanto, você passa correndo pelo silêncio onde a clareza se forma. Você tem me pedido paz. No entanto, você preenche cada espaço silencioso com ruído. Você tem me pedido força. No entanto, você resiste à proximidade onde a força flui. A força não é transmitida à distância. Ela flui através da conexão. Assim como um ramo não pode prosperar, visitando ocasionalmente a videira, sua alma não pode florescer com restos espirituais. Não se trata de longas horas. Trata-se de presença intencional. Um momento sincero e sem distrações. Comigo, vale mais do que horas de atividades distraídas. Mas você acreditou numa mentira sutil. Vou me sentar com Deus quando as coisas se acalmarem. Deixe-me dizer-lhe gentilmente. As coisas nunca se acalmarão sozinhas. Se você esperar pela calmaria antes de se aproximar, sempre adiará a intimidade. E é depois que o propósito se esvai. É depois que a fome diminui.
É depois que a conexão esfria. O inimigo do seu crescimento não é o caos, é a conveniência. A conveniência sussurra. Só verifique mais uma notificação. Só termine mais uma tarefa. Só role a tela mais um pouquinho. E antes que você perceba, o dia acabou. E você dedicou sua melhor energia a tudo, exceto aquele que a restaura. Mas eu não estou competindo pela sua atenção. Estou te convidando porque você está se desfazendo sem a minha presença para te ancorar. Deixe-me te mostrar algo poderoso. Seu tempo é acesso. Aquilo a que você dedica seu tempo consistentemente ganha influência sobre suas emoções, seus pensamentos e sua direção. Quando você me dá fragmentos, você experimenta fragmentos de paz. Quando você me dá momentos apressados, você recebe clareza apressada. Mas quando você me dá atenção plena, honesta, aberta, entregue, eu te dou alinhamento. E o alinhamento muda tudo. O alinhamento estabiliza sua identidade. O alinhamento acalma suas reações. O alinhamento aquieta a ansiedade. O alinhamento aguça o discernimento. Você tem notado ultimamente que sua paciência está se esgotando. Suas emoções se intensificam mais rapidamente. Sua alegria se dissipa mais rápido. Isso não acontece porque você está ficando mais fraco. É porque você está carregando mais do que deveria carregar sozinho. Responsabilidade sem presença se torna pressão. Sensibilidade sem intimidade se transforma em irritabilidade. Ambição sem alinhamento se transforma em ansiedade. Estou te convidando a voltar para a parceria, não para a performance. Você mede sua vida por resultados. Eu a meço pela obediência. Você mede o progresso pelo ímpeto, eu o meço pela presença. Você busca grandes avanços, eu busco o retorno fiel. Cada vez que você me escolhe em primeiro lugar, mesmo que brevemente, você está declarando que sua alma importa mais do que sua agenda. Você está se lembrando de que não é uma máquina, não é um recurso, não é um problema a ser resolvido. Você é meu filho, minha filha. E as crianças prosperam com a presença, não com o desempenho. Há decisões à sua frente que a lógica sozinha não consegue guiar. Há conversas vindo por aí que exigirão discernimento além da emoção. Há portas se abrindo silenciosamente que exigirão sabedoria que você não pode fabricar. E essa sabedoria é liberada no tempo gasto comigo. Estou preparando você para o que está por vir. Mas a preparação requer proximidade. Você continua perguntando por que certas oportunidades parecem demorar, por que o ímpeto começa e para, por que a clareza vem em lampejos, mas nunca permanece. É porque eu o protejo de ir longe demais sem mim. A demora, às vezes, é misericórdia disfarçada de desconforto. Se eu permitisse que você se expandisse sem intimidade, o peso o quebraria. Você está pedindo mais influência, mais responsabilidade, mais impacto, mas expansão sem alicerce leva ao colapso. Então, continuo a trazê-lo de volta, não para restringi-lo, para ancorá-lo. Você pensa que me dar mais tempo lhe custará algo, mas o que realmente lhe custará é ansiedade, confusão, esforço. O que você chama de sacrifício se tornará sustento. O que você teme que o atrase o estabilizará. Você não está ocupado demais para mim. Você é dependente demais do movimento. E movimento sem direção leva à exaustão. Desacelere comigo, não porque eu exija, mas porque sua alma está faminta. Você aprendeu a funcionar sem plenitude. Mas funcionar não é florescer. Quando você permanece em minha presença por tempo suficiente, algo poderoso acontece. Eu não apenas te conforto, eu confronto o que te esgota. Eu revelo os apegos que competem pela sua lealdade. Eu exponho os medos disfarçados de lógica. Eu te mostro onde você está dizendo sim, por insegurança, em vez de obediência. E sim, isso pode ser desconfortável, mas a cura começa
onde a honestidade é permitida. Você não tem medo de mim. Você tem medo do que desacelerar pode revelar. Mas eu te prometo isto: nada que surge em minha presença irá te destruir. Isso irá te refinar. Há algo grandioso esperando por você, mas não pode ser acessado às pressas. Não está escondido na correria, está escondido na intimidade. Quando você começa o seu dia me reconhecendo, as decisões parecem mais leves. Quando você termina o seu dia refletindo comigo, o arrependimento perde o seu poder. Quando você me convida para o meio do caos, o caos perde sua autoridade. Essa é a mudança, não a intensidade. Consistência, silêncio, fidelidade, retorno intencional. Você não precisa ser perfeito. Você precisa estar presente. E a presença começa com uma decisão: parar de negociar com a distração e simplesmente retornar. Retornar não porque as coisas desmoronaram. Retornar porque você reconhece o que estava perdendo. Algo dentro de você já está despertando. Você sente isso como um desconforto sagrado, uma insatisfação com conexões superficiais, uma fome de profundidade que você não pode mais ignorar. Isso não é culpa, isso é um convite. Você não está sendo condenado. Você está sendo chamado para uma experiência mais profunda. E quando você responde a esse chamado consistentemente, algo dentro de você amadurece. Você deixará de perguntar apenas: o que devo fazer? E comece a se perguntar: quem estou me tornando? E quando a identidade está enraizada, as decisões se tornam mais claras. Você para de buscar validação. Você para de reagir impulsivamente. Você para de viver disperso, porque você está centrado. Estou mais perto do que você imagina. A única pergunta agora é esta: você está pronto para parar de passar correndo pela própria presença que o restaura? Meu amado filho, agora você está em uma encruzilhada tranquila. Nada de dramático pode estar acontecendo ao seu redor. O mundo continua girando. Suas responsabilidades permanecem. Sua rotina parece a mesma, mas dentro de você, algo mudou. Você não se contenta mais com conexões superficiais. As distrações que antes o satisfaziam, agora parecem vazias. O barulho que antes o entretinha, agora o exausta. O movimento constante que antes o fazia se sentir produtivo, agora o esgota. E essa sensação de inquietação que você continua sentindo não é confusão. É o despertar. Você está despertando para a compreensão de que nunca foi destinado a viver espiritualmente pela metade. Você nunca foi destinado a visitar minha presença ocasionalmente. Você foi destinado a viver a partir dela. Eis uma revelação que muda tudo. O maior perigo espiritual não é a rebeldia, é a familiaridade sem profundidade. É saber sobre mim sem caminhar comigo. É presumir proximidade por causa do passado, enquanto a conexão presente se desvanece silenciosamente. Você se lembra de épocas em que me sentiu intensamente. Você se lembra de orações que o ou a comoveram. Você se lembra de uma paz que parecia inabalável. Mas o encontro de ontem não sustenta a tarefa de hoje. Quero encontrar você agora, nesta fase, neste momento, nesta versão de você. Mas isso exige sua atenção no presente. Não apego ao passado. A pressa entorpece a sensibilidade. Quando você está sempre correndo, perde o discernimento. Começa a reagir em vez de responder. Começa a perseguir a urgência em vez de honrar o que realmente importa. Nem tudo que exige seu tempo merece sua devoção. É no tempo comigo que você aprende a diferença. Você notou algo ultimamente? As emoções se intensificam mais rapidamente. A frustração aumenta mais depressa. A paciência parece cada vez mais escassa. Você pensou que estava ficando mais fraco, mas a verdade é esta: você está carregando mais do que deveria carregar sozinho.
Responsabilidade sem intimidade se torna pressão. Sensibilidade sem proximidade se torna irritabilidade. Ambição sem alinhamento se torna ansiedade. Eu não estou chamando você para o isolamento, eu estou chamando você para o alinhamento. Alinhamento entre quem você é, o que você foi chamado para fazer e como você é sustentado. Sem mim no centro, essas coisas se distanciam. Comigo, elas entram em harmonia. Há decisões à sua frente que a lógica sozinha não pode resolver. Há oportunidades surgindo que exigem discernimento além da emoção. Há mudanças se formando em sua vida que exigem maturidade, não impulso. E a maturidade é forjada em tempo constante comigo, não intensidade, consistência. Algo grandioso está esperando por você. Mas não são fogos de artifício. É estabilidade. É um coração que não entra em pânico quando as tempestades chegam. É uma mente que não se desestabiliza diante da incerteza. É uma fé que não desmorona quando as circunstâncias mudam. Quando você começa a me escolher diariamente, mesmo que brevemente, algo invisível, mas poderoso, começa a se formar dentro de você. Sua identidade se estabiliza. Você para de definir seu valor por meio de resultados. Você para de se medir pela produtividade. Você para de buscar afirmação em lugares que não podem oferecê-la. Porque seu valor não é mais algo que você precisa provar. Ele se torna algo que você recebe. E receber requer quietude, requer humildade, requer retornar sempre. Você teme que diminuir o ritmo lhe custe o impulso. Mas o que realmente lhe custará é confusão. Você teme que me dar mais tempo atrase seu progresso. Mas o que realmente fará é refinar sua direção. A certeza cria rigidez. A presença cria receptividade. Quando você caminha comigo, não precisa ter tudo planejado. Você precisa estar perto o suficiente para que eu o ajuste enquanto você caminha. E aqui está a revelação final. O tempo comigo não me muda. Ele muda você. Quando você permanece comigo consistentemente, você se torna mais lúcido. Você se torna mais firme. Você se ancora. Tempestades ainda virão. Mas você não será abalado por cada onda, porque você sabe a que lugar pertence. Você nunca foi feito para me perseguir. Você foi feito para caminhar comigo. A paz que você busca não vem de terminar tudo. Ela vem de confiar em mim em meio a tudo. A clareza que você deseja não vem de ter todas as respostas. Ela vem de permanecer perto daquele que o guia passo a passo. Você não está atrasado. Você está sendo refinado. Você não está falhando. Você está sendo convidado a ir mais fundo. E agora, a pergunta não é mais: será que eu mereço o seu tempo? A verdadeira pergunta é: você está pronto para descobrir quem você se torna quando para de negar isso? Porque quando você retorna intencionalmente, a alegria se intensifica, o discernimento se fortalece, a confiança se aprofunda, o medo afrouxa seu domínio e a vida deixa de parecer dispersa, porque está centrada. Não estou pedindo perfeição, estou pedindo prioridade. Retorne, não com culpa, não com medo, não com desespero, mas com amor. Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui e o tempo gasto comigo nunca é desperdiçado. É onde você se sente vivo. Amém.